perito conhecedor das Escrituras, o que é preciso para herdar a vida eterna. E agora eu estou fazendo uma pergunta para você. O que é que você está lendo na sua Bíblia? Jesus vai no ponto. Ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Veja que esse cara conhecia a Bíblia. Agora, veja só no verso 28 o que Jesus diz. Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, se tivesse ficado até aqui estava bom demais, né? Mas ele, conhecedor, queria de toda forma se sobressair. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? E quem é o meu próximo? Vamos lá. Em resposta, disse Jesus. E aqui Jesus vai contar a parábola. Eu quero, antes de ler a parábola com você, falar algumas coisas. Se tem uma coisa que eu tenho medo na vida cristã, é desagradar a Deus. Eu morro de medo. Eu fico amedrontado se porventura eu vier a desagradar a Deus. Eu procuro nortear a minha vida pensando o tanto que eu tenho recebido de Deus. Eu sei quem eu era, de onde eu vi e aonde eu estou hoje. Eu procuro nortear a minha vida de forma que eu não desagrade a Deus. E o texto que você leu até agora comigo está falando sobre vida eterna. Este é o texto que nós estamos lendo. Agora, é interessante que este perito da lei, ele está mais preocupado em falar sobre quem é o próximo do que sobre a eternidade. E Jesus então começa a ler para ele uma parábola. Quer dizer, eu acho que Jesus não leu, Jesus citou, porque Jesus criou esta parábola. Então vamos a ela. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Qual era o trajeto desse homem? Jerusalém para Jericó. Ele estava no norte e estava descendo. Jericó é uma cidade que vai mais próximo à parte sul do estado de Israel. Quando caiu nas mãos de salteadores. Então este homem, que vinha de Jerusalém, caiu nas mãos de assaltantes, diz a minha versão. Estes lhes tiraram a roupa, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Verso 31. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um pastor. Quem estava descendo na estrada? Um pastor. Vamos ver a atitude desse pastor. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Olha que atitude boa de um pastor. O pastor viu um homem ferido, viu um homem espancado,
nu, o que é que ele fez? Se desviou. Não tenho nada a ver com isso. Não sou eu que estou assim. Não são meus filhos, não é minha família. É um desconhecido. Seguindo. E assim, verso 32 também, um levita. Levita, no Velho Testamento, é todo aquele que tem o dom ou a habilidade de adorar. Um músico, um cantor, um ministro. Canta muito bem. Envolve muito bem as pessoas. Um cantor, um levita. Vamos ver a atitude desse levita? Quando chegou ao lugar e o viu, o que ele fez? Também fugiu. Passou, quero nem saber. Verso 33. Mas um samaritano, diga samaritano, estando de viagem, olha, ele estava em viagem, não se sabe se era a passeio ou a trabalho, a Bíblia diz que ele estava viajando. Vamos pensar que ele estava viajando, a descanso, tirou férias. Puxa, programei as férias do ano, tenho agora que parar. Não, eu não vou parar, eu vou fazer o que eu planejei. Será que foi isso que ele fez? Não, você já conhece a história. Chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, a minha Bíblia diz assim, teve piedade dele. Como é que está na sua Bíblia? Compaixão. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas. Vai agora enumerando a atitude, e eu vou falar sobre isso hoje, os princípios que me levaram a ler, a meditar e a compartilhar com vocês nesta noite. Enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, ou seja, desceu, continuou a viagem a pé. O ferido foi agora no seu animal, ele não. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários, muito dinheiro, à pousada, ao dono daquela pousada, deu dinheiro, e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Verso 33, 36. Leia para mim em voz alta, por favor. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem? Foi o sacerdote, o pastor? Foi o levita ou o samaritano? Se estivéssemos num teste de vestibular, complete como X. Está fácil. Entrei na USP. Ou na Unifesp. Verso 37.
Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus então lhe disse: vá e faça o mesmo. O que é que Jesus disse? Olha um instantinho aqui para frente. Na semana passada eu fui levado a ler e meditar com vocês sobre a missão que Jesus designa a um grupo de discípulos. E pedi para que vocês recebessem um cartão onde vocês mencionariam nome de amigos, familiares, vizinhos, não convertidos, que vocês gostariam de levar o Evangelho, as boas notícias de salvação. E ofereceríamos a Jesus uma grande colheita de almas. Hoje eu quero falar sobre a tirania da urgência. Sobre o que você vai ouvir hoje? A tirania da urgência. Foi isso que o Espírito Santo colocou no meu coração. Que são os nossos dias. Que não foi diferente dos dias em que Jesus esteve nesta terra e que este perito veio interrogá-lo e que Jesus deixou aqui um princípio espiritual que para mim ele é fundamentado no que Jesus quer de mim e de você. Porque nós somos hoje uma geração que vive sempre pensando nas coisas urgentes. O que é urgente, eu preciso fazer, e não o que é prioritário. A tirania da urgência. Jesus está aqui declarando 3 princípios muito simples que eu quero deixar para o seu e para o meu coração. Primeiro, se eu e você queremos amar Deus, se queremos ser revolucionários e revolucionar a nossa vida da mesmice, eu lhe pergunto, como é que nós tomamos nossas decisões? Com base em quê? Na urgência ou na prioridade? Não responda. Como é que eu e você, que declaramos que andamos com Deus, que cultuamos a Deus, que servimos a Deus, que prega a palavra, que ministra a palavra, que lidera uma célula, que cuida de pessoas, como é que nós tomamos as nossas decisões? Baseadas em quê? Algumas decisões na nossa vida são difíceis. Por exemplo, você acha que foi fácil para Pedro andar sobre as águas? Não, não. Foi difícil. Você já tentou andar sobre as águas? Eu estava uma ocasião passeando numa canoa. Pescador às vezes toma acho que muito sol. Eu estava pescando com meu sogro e meu cunhado, e eu falei, puxa vida, que experiência foi a de Pedro, acho que eu vou fazer a mesma coisa, vou tentar andar sobre as águas. Eu estava numa lagoa. Preciso contar o resto? Primeiro eu só pus o pé fora da canoa. Quando eu vi que eu ia afundar, falei, não vou fazer isso. Porque é difícil. Agora, essa decisão eu não conseguiria mesmo fazê-la. Mas de trocar de roupa, o que você acha? Decidi hoje, como eu, vir de camiseta. Decidi. Fui lá no meu armário, disse, hoje eu não vou pôr uma camisa social, vou pôr uma camiseta. É uma decisão fácil ou difícil? Fácil. Desejo trocar
meu carro, meu veículo. É fácil ou difícil? Fácil. Faz as contas, veja se há possibilidade e troca. Apesar que hoje os juros estão tão abusivos, né, que é melhor a gente não trocar de carro. Então, existem decisões na nossa vida que a gente não precisa ficar, né, orando dia e noite para fazer ou para tomar. Outras decisões a gente vai precisar. Não é preciso você ficar pensando em decidir, e eu também, em amar e cuidar das pessoas. Você não precisa ficar elocubrando, orando, saber o que é que Deus pensa. Deus quer que eu e você cuidemos, que nos aproximemos das pessoas, e ponto. Agora, nós não podemos tomar decisões, ouça isto, baseados na vontade humana, porque a minha vontade nem sempre é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, complete. E o que mais? Agradável. Mas que vontade é boa, perfeita e agradável? A nossa nem sempre é. Nem sempre. Os dois primeiros exemplos que Jesus está dando aqui, do sacerdote e do levita, foi decidido por eles, baseado na vontade deles. Eles decidiram passar do outro lado, não parar, não dar atenção, não investir tempo, recurso, atrasaria a viagem. Eu fico imaginando, o pastor, sabe por que ele não parou? De certo ele estava atrasado para ir para o culto. Então ele já estava com tudo esquematizado. Puxa, eu vou chegar lá, eu preciso falar com o Flávio, preciso falar com a Eli, eu preciso falar com o Rafael. Puxa, eu preciso dar uma palavrinha para a Daniele. Então, eu não posso parar, porque eu vou me atrasar. Ainda mais se os músicos já tiverem começado o culto e o pastor não está no culto. Hein, Tiago? Aí a casa cai. Então, os dois primeiros exemplos que Jesus está ensinando, este perito na lei, é para alertar o meu e o seu coração de que as decisões do sacerdote, do levita, foram baseados na vontade deles e não na vontade de Deus. O terceiro, sim. O terceiro parou. E nós lemos o que ele fez. Quais os princípios que nós podemos extrair nesta noite para o meu e para o seu coração? Número 1, amar as pessoas. Se você estiver anotando, pessoas são mais importantes do que a agenda. Pessoas são mais importantes do que o trabalho. Pessoas devem ser consideradas. E aí eu faço uma pergunta para nós esta noite. Nós consideramos de fato as pessoas? Eu e você, porque eu me incluo. A única diferença, pessoal, para você entender o que eu estou dizendo, é que eu estou num tablado. O que se costuma dizer na igreja evangélica, púlpito, é um tablado, é um palco. E eu tenho um microfone para que a minha voz possa chegar até você. Senão eu falando assim, você não vai me ouvir. É a única diferença. Portanto, esta palavra é para todos nós. E aqui está o primeiro princípio para a minha e para a sua vida. Nós amamos pessoas. Nós consideramos as pessoas.
Ou a agenda é mais importante? Deixa eu abrir um parêntese aqui para vocês. Eu cometi um erro que eu gostaria que nenhum de vocês cometesse. Difícil o pastor falar isto. Na maioria dos casos, o pastor não fala dos seus fracassos. Eu estava já liderando, já à frente da igreja, Comunidade da Graça na Lapa, igreja que foi gerada numa célula. Começou com um grupo menor e cresceu, se expandiu. E a minha família havia combinado de comemorar o aniversário da minha avó de 90 anos. Quantos anos? 90 anos. Parte da família da minha mãe não são convertidos. Domingo para eles é domingo de passeio, de ir na casa dos amigos, de comer fora. E eles marcaram o aniversário da minha avó. Vamos ver se você tem revelação. Qual o dia que eles marcaram o aniversário da minha avó? Numa churrascaria, domingo. Agora, para que a sua revelação seja completa, qual o horário que eles marcaram para toda a família se reunir? 11 horas da manhã, para se encontrar e para depois sair e comemorar o aniversário da minha avó. Para que você tire 10, qual foi a minha resposta para a minha família? Eu disse para minha avó, para minha mãe e para o restante da família: eu não vou. Tenho um compromisso na igreja. 90 anos de idade. Será que eu não poderia ter me ausentado num culto sequer? Sabe o que é que eu disse para minha família? A reunião, a agenda é importante. Pessoas não são importantes. Eu nunca mais tive outra oportunidade. Viu, Marcos? Minha avó veio a falecer 3 anos depois. Tudo que eu tentei fazer para recuperar, para não ficar aquela imagem, não sei se eu consegui. Não façam isso. Primeiro princípio que eu quero hoje deixar para o seu e para o meu coração: pessoas são importantes, não agenda. Fale para o seu vizinho aí: você prioriza mais a agenda do que pessoas? Ou pessoas? O que o sacerdote e o levita viu? O sacerdote e o levita não viu pessoa. O samaritano viu pessoa. Cuidado, viu? Cuidado para a agenda da sua família, da sua vida, do seu trabalho não te engolir e você não ver mais pessoas e começar a ver apenas a agenda. Pastor Carlos Alberto costuma dizer, vez por outra: quem ama coisas não ama pessoas. Quem ama coisas não ama pessoas. É verdade. Eu incorri naquele erro fatal. Eu demonstrei que a minha agenda era importante, o pregar na igreja naquele domingo era importante,
em vez de eu poder me reunir. E olha só, falta de sabedoria que eu tive. Eu podia orar pela minha avó, alcançar parte da minha família que não é cristã. Eu já pedi perdão a Deus e espero que Ele tenha me perdoado. Segundo princípio, para aqueles que estão engajados na oração que nós fazemos aqui às 18 horas, uma das telas da nossa oração é esta: ter a aprovação de Deus é mais importante do que ter a aprovação das pessoas. Ter a aprovação de Deus é mais importante do que ter a aprovação das pessoas. E a perguntinha para você pensar aqui nesta noite: o que eu faço, que você faz, agrada a Deus? Para você pensar. O que você está fazendo agrada a Deus? Terceiro e último princípio para a gente orar aqui nesta noite. Decida, tome decisão. Não incorra na tirania de tomar decisão na urgência, mas decida no que você é em Deus e não no que os outros dizem que você é. Pessoas que decidem baseado no que os outros falam para ser feito, têm um problema sério de falta de identidade. Não sabe quem é. E quem não sabe quem é, não sabe para onde vai. Tome decisões. Tomemos decisões. Não naquilo que os outros querem, mas no que Deus quer, naquilo que agrada a Deus. Eu sou nesta terra como Jesus é. Essa é a minha identidade, é a sua identidade. Assim como Ele é, diz o apóstolo João, somos neste mundo. Não incorra no erro de cruzar os braços, de dizer, isto é para um grupo qualquer e pequeno, eles é que são aptos, eles é que têm capacidade, eles é que foram preparados. Quando o assunto são pessoas, Deus espera que todos nós não fiquemos de braços cruzados. Ou vamos fazer como fez o sacerdote e o levita, passar do outro lado. Você quer saber o que mais o diabo quer ouvir? E o que ele mais fala para nós? Ele diz assim: enquanto eles estão ouvindo, não vou atrapalhá-los. Eu vou começar a interferir quando eles começarem a fazer. Ouça isto. Enquanto você e eu estamos sentados, ouvindo, puxa, que culto maravilhoso, que palavra maravilhosa, puxa, que verdade que eu ouvi nesta noite. Mas sentado. O diabo não vai mexer com você não, tá? Fica tranquilo. Não põe a culpa nele. Agora, quando eu e você saímos da zona de conforto e dizemos,
vou fazer como aquele samaritano. Vi, me interessei, vou me aproximar, vou cuidar. Isto que eu estou lhes dizendo hoje chama-se cristianismo. Cristianismo é fazer como Jesus fez. Aonde ele ia, ele parava, ele dava atenção, ele ouvia. Nós temos histórias. Cada um de nós tem uma história. A grande maioria não veio, não nasceu em um lar cristão, não recebeu os ensinos desde criança. Eu, pelo menos, não. Faz 34 anos que eu me converti na Comunidade da Graça. Mas até os meus 20 e poucos anos eu não era um cristão. O que é que você e eu vamos fazer com esse ensinamento de Jesus? Nós vamos seguir e vamos imitar quem? O sacerdote? O pastor? Fala para mim. Você seria ovelha de um pastor que não para dar atenção aos problemas das pessoas? Você seria, porque eu não seria. Você me desculpe a minha franqueza. O problema é que nós generalizamos. As pessoas querem, naquele momento, naquele dia, e nem sempre é possível, mas isso não significa que a gente pode esquecer. Que a gente pode dizer, olha, não é problema meu. Pastor não pode fazer isto. Pastor não pode fazer isto. Ou então não é pastor. Jesus disse que há dois grupos. João capítulo 10. O pastor que dá a vida pelas ovelhas. E um mercenário que arranca a lã das ovelhas. Você gostaria de ser pastoreado por qual deles? O pastor ou o mercenário? E eu gostaria de ser pastoreado por um pastor. E o levita? Fez o quê? Nada. Mas eu me sobressaio. Deus não está nem aí com que você sobressaia ou não. Você prega bem. Deus disse, eu não chamei, não criei você para pregar. Chamei você para você usar a palavra para cuidar de gente, para amar as pessoas, para servir. 3 princípios para o meu e o seu coração. Vou repeti-los. Primeiro, amar pessoas. Segundo, ter a aprovação de Deus é mais importante do que você ter a aprovação das pessoas. E terceiro lugar, decida baseado, está lá na tela, assessoria. Decida baseado no que você é em Deus. Amém, queridos? Você pode ficar de pé um instantinho comigo? Você pode me ajudar aqui no teclado, Fernando? Eu não gostaria de pautar a minha vida baseado nas urgências. Deixa eu abrir meu coração para vocês. Eu não gostaria. E eu preciso de ajuda para não incorrer no erro de pautar a minha vida pelas urgências. Eu gostaria que você pautasse a sua vida não baseado nas coisas que você espera, que você corre atrás. Eu
gostaria que a sua vida fosse pautada nas prioridades que a gente encontrou aqui nesta parábola. Que lição esse samaritano, e que Jesus fez questão de contar essa história. 3 grupos: pastor, levita, músico e o samaritano. A que grupo nós pertencemos? A que grupo eu e você pertencemos? Não seja hipócrita e dizer: eu pertenço ao grupo A, B ou C. Muitas vezes nós falamos, mas as nossas práticas são outras. Você percebeu que o diabo tem roubado o nosso tempo, pessoal? Você percebeu isto? Os anos estão passando rápido. Minha esposa viu nesses dias uma foto minha no Facebook. Eu não tinha cabelo branco, gente. Você ri, eu choro. Eu já era pastor. Barba branca, mas o cabelo não... Rafael não tinha cabelo branco. Não tinha cabelo branco. As coisas passam muito rápido. A Bíblia diz que a vida é um conto ligeiro. É como uma fumaça. Você já viu uma fumaça quando você está fazendo aquele churrasquinho? Daqui a pouco o carvão fica acesinho e não tem mais fumaça. Assim é a vida. Hoje eu quero sair daqui com você com um desafio. Desafio este de imitar o samaritano. Dizer: Senhor, eu não quero ficar de braços cruzados. Não quero apenas sentar. Eu não quero apenas ir na célula. Senhor, eu quero olhar as pessoas como Tu olhas. Quero ter compaixão delas como Tu tens compaixão. Parta do pressuposto que aquele que fala com você não consegue fazer isso com muitos. Porque eu não quero imitar outro modelo senão o de Jesus. Jesus chamou um grupo pequeno para andar com Ele. Ele parava assim, Ele ouvia as pessoas assim, mas Ele cuidava de um grupo pequeno para poder dar atenção, para que as pessoas crescessem e se desenvolvessem. Hoje eu quero fazer um convite. Domingo passado fiz um desafio e hoje eu quero convidar você a praticar o princípio que hoje Jesus nos ensinou: amar as pessoas, cuidar das pessoas. E olha, uma frase que eu tenho ouvido e eu devo ter muitas vezes até pronunciado, que não tem base bíblica. Quando você ouvir, seja eu, você tem toda a liberdade de me chamar e dizer: pastor, não diga mais isso. Do tipo: cuidar de gente dá trabalho. Como é que é? Cuidar de pessoas dá trabalho? Por acaso você e eu não damos trabalho, não? E por acaso Jesus desistiu de nós? Por acaso Deus disse: olha, cansei, não vou mais? Você já imaginou se Deus fizesse isso comigo e com você? Então não diga: pessoas dão trabalho. Não, pessoas são colocadas na minha e na sua vida para o meu e o seu aperfeiçoamento. É a maneira como Deus trabalha conosco. Às vezes nós estamos muito folgadinhos, achando que somos a última bolacha do pacote. Aí Deus: espera um pouquinho, vou te dar aqui uma bênção para você caminhar com ela, para você ver o sofrimento dela, para você
passar óleo na ferida dela, para você derramar o azeite para curar as marcas. Eu não entendo igreja onde as pessoas, principalmente líderes, dizem que não se identificam com as pessoas, não têm empatia com as pessoas. Eu fico pensando, só se for um teatro. E nós temos que ter identificação, empatia, e lembrar uma coisa: temos histórias, temos marcas, só em Cristo Jesus, para que essas marcas e essas feridas sejam curadas. E a Bíblia diz que das minhas e das suas marcas, das minhas e das suas feridas, Ele não se lembra mais. Foram perdoados as minhas e as suas transgressões. Quero nesta noite fazer um convite. Posso? Posso? Vamos praticar o princípio de Jesus citado pelo bom samaritano. Cuidar das pessoas, amar as pessoas, sem esperar nada em troca. O que eu vou ganhar com isso? Nada. Você vai ganhar sim gratidão desta pessoa, consideração desta pessoa. É isso que nós vamos ganhar. As pessoas vão dizer: olha, naquele momento mais difícil, você parou, você me ouviu, você me socorreu, você deu atenção para mim. Você deve ter experiências de que as pessoas se lembram de coisas que você fez que talvez você nem se lembre mais, mas elas lembram. Eu nunca vou esquecer quando eu estava com a minha neta numa UTI e o Flávio e a sua esposa foram lá no saguão do hospital só para orar e me abraçar, como alguns de vocês fizeram. Ronaldo, Cláudio, outros que puderam ir, os que não puderam, falaram comigo, ou por telefone, ou pessoalmente. Nunca vou esquecer disso. Talvez vocês nem tenham mais a lembrança de como foi importante, fez bem para mim, naquele momento difícil que eu estava vivendo. Nós queremos ser uma igreja responsável, não perfeita, não perfeita, não busque perfeição aqui, mas queremos cuidar das pessoas, andar com as pessoas, amar as pessoas, servir as pessoas, sem esperar nada em troca. Você pode dar as mãos em quem está ao seu lado? Que este bom Pai, como cantamos hoje, possa ouvir da minha e da sua boca que nós queremos cuidar do bem mais precioso desta vida, que são as pessoas. Você seria capaz de fazer esta oração? Senhor, eu quero cuidar do bem mais precioso teu, que são as pessoas. Quero cuidar da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos. Quero cuidar dos irmãos da célula. Quero cuidar das pessoas, Senhor, que não te conhecem. Quero cuidar. Você seria capaz de fazer essa oração? É? Então faça. Comece fazendo esta oração. Comece fazendo esta oração. Comece fazendo esta oração. Diga: Pai, é isso que eu quero. Pai, eu quero me envolver com pessoas. Senhor, se a minha agenda está me roubando tempo para estar com as pessoas, Senhor, me perdoe. Se você tem vivido assim, se a tirania do urgente, se a sua agenda é algo urgente, peça hoje para o Senhor mudar isso na sua vida.
Peça para o Senhor mudar isso na sua vida. Fala: Senhor, se eu não tenho tido nem tempo para orar e para ler a tua palavra, para ter intimidade contigo, Senhor, Senhor, tem roubado. As coisas urgentes estão roubando o meu tempo contigo, Senhor. Eu quero te pedir perdão nesta noite. Quero que o Senhor me ajude. Quero viver um cristianismo diferente. Quero viver um cristianismo em que eu possa sim ter tempo para as pessoas, mesmo que eu não tenha resposta, mesmo que eu não consiga ajudá-las, mas eu quero fazer a minha parte. Quero fazer a minha parte. Este foi o princípio que Jesus deixou: amar as pessoas, amar as pessoas, servir as pessoas, dar tempo às pessoas. Faz desta comunidade, Espírito Santo de Deus, uma comunidade terapêutica. Espírito Santo, faz desta comunidade uma comunidade solidária. Espírito Santo, tira a gente da zona de conforto. Tira os nossos olhos do umbigo. Faz a gente olhar com os olhos de Jesus, ver as carências do ser humano. Espírito Santo, transforma a nossa maneira de viver o cristianismo. Espírito Santo de Deus, eu me conheço. Molda o meu coração, Espírito Santo. O mais importante para mim não é aquilo que eu faço, não é aquilo que eu prego. Espírito Santo, o mais importante para mim é agradar meu Deus, dando a vida, cuidando, servindo as pessoas. Assim como a unção é recebida e ela passa, Espírito Santo, eu peço que esta unção venha sobre este rebanho, sobre esta congregação. A unção de uma igreja solidária e terapêutica, de um cuidado verdadeiro, genuíno, em nome de Jesus. Diga comigo: em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Espírito Santo?